Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos alunos do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, Unesp, e hoje faremos uma análise do livro O Cabeleira. Meu nome é Bruno Henrique e eu sou responsável pela edição do vídeo. Meu nome é Amanda Cristina e eu vou falar sobre o resumo e seu clímax. Meu nome é Maria Laura e eu vou falar sobre o desfecho e uma análise em relação ao romantismo. Meu nome é Gabriel William e eu vou falar sobre a análise psicológica dos personagens e do ambiente da trama. Essa história retrata a vida de José de Gomes, popularmente conhecido como Cabeleira. José, quando criança, era muito gentil e tinha uma forte conexão com sua mãe e sua querida amiga Luizinha. Nunca gostou de maltratar e machucar animais ou pessoas. Só queria ficar ali com Luizinha e ser feliz. Seu pai, Joaquim Gomes, o considerava fraco e o levou embora à força para o seu bando. Mais tarde, esses cangaceiros se juntaram a outro delinquente, chamado Teodósio, e vários outros comparsas. Timóteo, dono de uma loja de artigos roubados, acabou tendo seu estabelecimento transformado em pontos de encontro e venda de produtos que o trio trazia, após perder sua companheira Chica, assassinada por Cabeleira, que na época tinha somente 16 anos. Timóteo, porém, nunca revidou, porque o temia. O povo pobre tinha que lhes dar tudo o que tinham, seu dinheiro, alimento e sangue. Quando alguma vila sabia que seu bando estava vindo, fugia. Os que não conseguiam fugir ofereciam hospedagem. Enfrentá-los significava a morte. Um dia decidiram assaltar uma vila de Recife, com seus colegas munidos de facas e pistolas. Teodósio entra primeiro, marcando o local de encontro. Os moradores, com medo, trancavam-se em casa cedo, afinal ataques eram mais do que comuns. José e Joaquim, chegando na vila, observam lanternas na frente de suas casas para festejar a abolição dos jesuítas. Como não sabiam disso, logo pensam que iriam ser pegos até encontrarem Teodósio com uma canoa. Em 1773, numa ponte de Recife, estava ocorrendo uma festa. Tudo estava indo bem, até uma pessoa reconhecer Cabeleira e se pôr a gritar. O povo entrou em desespero, atropelando tudo que estava pela frente. Pai e filho chegam no local e se preparam com suas facas. O pai dá uma facada na cabeça de um homem. O sangue espirra em sua face. Cabeleira fica confuso e não entende o porquê do pai ter feito o que fez. E ele responde que, como não são queridos naquele lugar, o trabalho precisava ser bem feito. Cabeleira então aceita o incentivo e sai ferindo outras pessoas. Os soldados chegam e as pessoas que estavam presas na ponte, não vendo outra opção, atiram-se na água como os malfeitores. Um soldado da infantaria é atingido com uma vara e acaba caindo na correnteza. Teodósio foi a pessoa que cometeu o assassinato, enquanto procurava seus amigos. Pouco tempo depois, todos estão na canoa armados. José e Joaquim optaram da cobertura para Teodósio, enquanto ele assaltava um armazém. Após a confusão em Recife, escondem-se os três em uma taberna, na Ponte dos Alagados, até que vem Teodósio com uma expressão preocupante, que descobre ter deixado dinheiro roubado na canoa, que já havia sumido. Notam que havia dois garotos e os chamam, gritando. Eles estavam retornando com a canoa, mas a abandonam, pois estavam com medo. O barco foi levado pela correnteza e os meninos correm, mas morrem pelos tiros de Cabeleira. Enquanto isso, Teodósio omitia de seus colegas o fruto do roubo. Luísa sempre ouviu histórias sobre seu amigo de infância, José, com uma profunda tristeza. Até que um dia, Cabeleira encontrou-a e a arrastou-a para o mato, com a intenção de seduzi-la. A moça desesperada gritou por socorro e sua mãe apareceu e tentou ajudá-la, mas foi ferida pelo bandido. Vendo sua mãe ferida, Luísa tratou-o com desprezo e contou à Cabeleira que era Luizinha, sua amiga de infância. O homem sumiu, arrependido e em pânico por conta do olhar de ódio da mulher que ele amava. Liberato, um proprietário de terras arrasado pelos bandidos, reúne-se com outras pessoas, tentando convencê-las a atacarem o famoso Cabeleira, mas eles se negam. Ele não desiste e, acompanhado agora de seus dois filhos, mais o seu genro, parte à caça dos malfeitores. Um de seus filhos, porém,
conta o seu plano para o bando de Cabeleira. E ao chegarem à clareira dos malfeitores, eles já o esperam e são totalmente liquidados. Os corpos são encontrados dias depois por Matias, um velho índio. Ele retorna à casa do morto com a companhia de Joaquim, que quer encontrar as mulheres a qualquer custo. Luísa também estava ali, assistindo Florinda expirar após tê-la encontrado ainda com vida. Matias, o índio, é morto avisando aquelas mulheres sobre o ocorrido e sobre a presença dos bandidos. Elas vão à loucura, enquanto Joaquim esmurra a porta, gritando para que elas saíssem. Com a ameaça de atear fogo à sua casa, elas decidem ficar. Morrem no incêndio, mas a Luizinha sai, carregando as costas da morta Florinda. Joaquim insiste que quer a moça para si, até que seu filho chega e o enfrenta ferozmente. O pai decide perdoar seu desafio enquanto o bando evita os policiais. Cabeleira abraça e beija eternamente Luizinha, fugindo com ela para a mata. Os policiais encontram o estabelecimento de Timóteo e o forçam a contar onde é o esconderijo desses malfeitores. Ele é obrigado e acaba revelando. Então, as milícias cercam toda a região, prendendo cada malfeitor que fez tanto mal às terras por tanto tempo. A população ainda não estava muito satisfeita, porque Cabeleira ainda estava livre. José tenta agradar sua amada de todas as maneiras possíveis, buscando comida e água e não matando pessoas à sua volta. Ele deseja agradá-la, então larga sua faca, sua arma e reza e fala que se arrependeu, dizendo que nunca mais mataria alguém ou faria mal. Porém, em uma manhã ao acordar, encontrou sua amada morta por conta de queimaduras no peito, por tentar salvar Florinda de febre e da longa caminhada. Ele ficou totalmente doído, encontrou uma ferida oculta com lencinho e começou a chorar desesperadamente, até ouvir uma corneta e percebeu que a polícia já estava em seu caminho para prendê-lo e matá-lo. Marcolino, um dos moradores, leva os soldados para o mato, mas não consegue localizar o bandido. Insatisfeito, resolve agir por conta própria, decidido a caçá-lo a qualquer custo. Então, avista o malfeitor, penetrando no canavial. Esse já sabe que está cercado e a saída controlada. O cerco dura quase 3 dias, quando finalmente se entrega ao chefe, o capitão Mor, Cristóvão de Holanda Cavalcante, que, lhe dando voz de prisão, leva-o para sua casa, antes de encaminhá-lo à prisão mais segura, em Recife. Sua esposa fica comovida com a dor e a música que saem da viola do Cabeleira e implora ao marido para deixar escapar a vítima da violência paterna, mas Cristóvão cumpre seu dever. Decorrido um mês, o Lago dos 5 Pontos, em Recife, ostenta fogo que fará justiça. Joana, mãe do Cabeleira, implora para vê-lo, mas não lhe permitem. Vai para a praça guardar o filho e chorar sua dor. Ele parece pálido e diz arrepender-se do que fez e despede-se da deusa mãe, que morre do coração entre as mulheres da praça. Podemos observar que o clímax é quando Cabeleira acorda e se depara com Luísa morta. Cabeleira é preso, fraco, faminto, desarmado no canavial. Tudo aquilo após a morte da sua amada. O Cabeleira, primeiro romance do cangaço, foi uma obra marcada por características das escolas literárias, romantismo, realismo e naturalismo. Também é compreendido como indício do regionalismo brasileiro. Algumas de suas características do romantismo são: o fato de José Gomes ser bom naturalmente e a sociedade acabar corrompendo-o, principalmente pela influência de seu pai. Todas as mulheres do conto são boas, elas estão no padrão ideal da mulher, sendo retratadas como puras. No final, o protagonista se redime em nome do amor, ou seja, ele proclama que morro arrependido de meus erros. Quando caí no poder da justiça, meu braço era incapaz de matar, porque eu já tinha entrado no caminho do bem. Percebe-se um certo nacionalismo. Eles dão muito valor à sua terra. Sendo um indício do regionalismo brasileiro, você consegue perceber nisso. E é um clássico, pois a paixão e a morte que andam juntos na história. A jovem, Luísa, apaixonada pelo cangaceiro, morre, pois para a romantista a paixão afasta
a pessoa do bem e a aproxima do mal. Então esta é uma supervalorização do seu eu, da liberdade e do sentimento. E você pode considerar a história como um todo como uma característica do subjetivismo, com predomínio da emoção e sentimento. O desfecho é considerado uma crítica apenas aplicada sobre José Gomes, pois a sua morte de seus companheiros não faz com que os outros malfeitores parem também. No trecho, a execução do cabeleiro e seus correios não atalhou as desordens e delitos a que se refere a provisão. Não trouxe terror nem emenda aos malfeitores. Com isso, o narrador levanta a questão: de que serviu, pois, a provisão régia? Que seria a falta de um porquê racional para as atitudes tomadas. E levanta a morte. Ah, meu amigo, a pena de morte, que as idades e as luzes têm demonstrado não ser mais que um crime jurídico. De feito, não corrige nem moraliza. O que ela faz é enegrecer os códigos que em suas páginas a estampam, por mais liberais e sábios que sejam como é o nosso. É abater o poder que a aplica. É escandalizar, consternar e envilecer as populações em cujo seio se afetua. Culpou a sociedade pela sua miséria. E os crimes de cabeleira que foram devidos à pobreza e ignorância, motivos que causam um comportamento marginal. E então, reclamando o dever da sociedade de dar educação e trabalho a todos, se vê no trecho. A justiça executou o cabeleira por crimes que tiveram a sua principal origem na ignorância e na pobreza. Mas o responsável de males semelhantes não será o primeiro que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir as instruções, fonte da moral e de organizar o trabalho, fonte de riqueza? Se a sociedade não tem, em caso nenhum, o direito de aplicar a pena de morte a ninguém, muito menos tem o de aplicá-lo aos réus ignorantes e pobres, isto é, àqueles que cometem o delito sem pleno conhecimento do mal, e obrigados, muitas vezes, à necessidade. Além de haver uma defesa aos escravos, que são julgados por seus senhores pelas suas condições, e assim esses escravos acabam matando-os, por terem o feito pagar. Pode-se considerar o texto todo uma crítica social, pois é uma obra tão brasileira a ponto de mostrar as nossas feridas e retratar recorrentes insatisfações e frustrações, decisões e pensamentos que não levam a lugar nenhum, que podem ser apenas precipitações dos governantes, apenas demonstrações de poder. A trama inteira do livro se passa em meados do século XVIII, nas províncias de Pernambuco e também no extenso e cruel sertão nordestino. Falando sobre os personagens principais do livro, vamos começar por José Gomes. Nascido em Goiatá, no estado de Pernambuco, filho de Joaquim Gomes de Joana, José foi criado nas dificuldades do sertão e enfrentava problemas como a fome, a seca e a ausência de educação. Logo quando menino, teve sua infância interrompida pela crueldade do pai, que vivia uma vida sanguinária e repleta de crimes. Devido à má influência do pai e de todos seus métodos cruéis, José foi criado para ser o homem mais temido da região, aquele com que ninguém se atrevia a mexer. Posteriormente, tendo virado homem e já ingressado na sua vida de crimes, José recebeu o apelido de Cabeleira, devido aos seus longos cabelos castanhos e grandes que batiam na altura do ombro. Joaquim Gomes, o pai de Cabeleira, é um homem baixo, corpulento e possui 2 vezes a idade de seu filho. Também é conhecido por ser um homem extremamente sanguinário e de sangue frio, que não poupa a vida de ninguém. Teodósio é companheiro de Cangaço de Cabeleira. Possui uma idade avançada, uma cor de pele parda e uma aparência simplória, junto de uma vista perspicaz. Também é conhecido por ser extremamente habilidoso e ligeiro. Timóteo é dono de uma venda de artigos roubados e posteriormente vai se tornar um sócio dos criminosos que, com o passar do tempo, seu estabelecimento se torna um ponto de encontro de venda de produtos roubados. Luizinha foi a namorada de infância de Cabeleira. Era uma menina branca, muito bonita e órfã. Adotada ainda quando criança, cresceu com bons costumes e muita religiosidade, sendo essa o seu principal porto seguro. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos pela atenção. Até mais.